Oi, minha gente, muito boa tarde aqui nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Prass, e estou feliz de estar com vocês nessa tarde de sexta-feira, onde vamos ver um tema que é muito importante, que são os conceitos básicos de uma tendência. Vamos falar do que são 5 conselhos da tendência, que são basicamente aqueles que nós vamos poder aproveitar no gráfico, no MT4, para nós fazer que o dinheiro trabalhe por nós, tá? Então, vamos dar um minutinho para que a gente possa entrar no webinário um momento. Ok, então vamos começar com o que são os padrões de preço. Temos o que é, para começar, por parte da Iron Forex, o aviso de risco. Nossos produtos são negociados com mais, possuem um alto nível de risco. Então, não é que tenhamos bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, o que estamos buscando é ser uma parte do treinamento da gente para ficar bons traders, para ficar craque no trading, tá? Mas, por um momento, como os produtos, o que é o trading com CFDs, é um trading com um alto nível de margem. Então, você tem muito poder nas suas mãos e tem que ter muito cuidado no começo para não perder. Eu vou dar primeiro o que são 5 conselhos para proteger a sua conta e seu capital. Pratique em demo. Coloque também uma ordem de stop loss por posição, onde você tenha controlado a máxima possibilidade de perda. Baixe a alavancagem que dá a Iron Forex. Não ponha em risco mais de 1% do total de seu capital. E número 5, não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Isso é muito importante, porque é o jeito por meio do qual você vai ter um maior controle das suas posições. O maior risco que nós possamos ter é um trade-out, é um margin call, é uma perda total da conta. Então, se você segue esses 5 conselhos que eu acabo de dar, as possibilidades de tomar a conta vão para zero, ok? Então, isso é algo que eu motivo a gente para seguir esses conselhos.
A isenção de responsabilidade, na apresentação, eu vou estar falando de ideias de trading, vou estar apresentando alguns instrumentos, mas por nenhum motivo é uma recomendação de trading, porque as decisões de trading, de abertura e fechamento de posições, são responsabilidade exclusiva do trader, tá? Então, o que damos aqui são ideias, é um jeito para buscar o treinamento da gente e, como eu disse, as recomendações, sugerências e conselhos que eu dou são para depois você pôr em prática por embaixo da sua supervisão e controle e responsabilidade da sua conta, tá? Ok, então vamos lá no que é o tema das tendências. Para começar, nós temos que ter em consideração, isso é algo que eu busco a gente tomar nota do que são os 5 principais padrões de preço. Isso vai mais lá do que é o price action, porque para nós ter o que são os padrões de preço, aí precisamos um bom grupo de velas japonesas, de castiçais japoneses. Estamos falando de uns 20, por lo menos, não? Uns 20 até uns 50 ou mais castiçais ou velas para fazer esse padrão, que é a combinação dos altos e baixos, dos topos e fundos, para fazer esse tipo de padrão ou de comportamento. Então, é muito importante que a gente reconheça de qual padrão estamos falando. Então, o primeiro do qual estamos falando são precisamente as tendências. Temos, número 1, tendência ao alça. Número 2, tendência à baixa. Número 3 é o movimento lateral. Número 4, temos padrões de continuidade. E número 5, temos padrões de reversão. Esses são 5 grupos de padrões que podemos facilmente reconhecer como comportamento do preço do mercado. Então, vamos começar com a tendência ao alça, que é o que tínhamos aqui, digamos, nesse gráfico. Eu vou colocar isso outra vez em branco e vamos pôr novamente algumas linhas aqui para fazer mais claro o comportamento que está tendo o preço aqui, ok? Agora, quando nós estamos tendo um comportamento, um padrão do preço, nós temos o que é uma linha de tendência, que é a linha de baixo, e temos o que é a linha de retorno, que é a linha da cima, tá? Por exemplo, eu vou utilizar agora o que são as ferramentas do Zoom para fazer rapidamente o que seriam os topos e fundos do que o preço está fazendo aqui nesse gráfico, e que é através do qual nós podemos reconhecer qual é o padrão do qual estamos falando. Então, a definição de uma tendência ao alça são
topos mais altos, fundos mais altos, quebramento contínuo de resistências, de tetos ou de topos, tá? A definição de uma tendência para baixo são topos mais baixos, fundos mais baixos, quebramento contínuo de chão, de fundo. Então, esse tipo de definição é muito importante, porque é através do qual nós vamos definir se ainda estamos em uma tendência ao alça ou se, no momento dado, está trocando a tendência, está ficando lateral ou está revertido. Então, tomando em conta essa definição, vamos agora a ver o que são os 3 conselhos da tendência. Nos 3 conselhos da tendência, o primeiro é: a tendência é sua amiga. The trend is your friend. Isso que diz é que se nós reconhecemos um padrão de um movimento que vai para cima, então o que vamos fazer como estratégia inicial, como plano inicial, é colocar só posições que vão para cima, só posições longas, porque é o caminho da tendência, e vamos ver também quais são os melhores momentos para nós colocar as posições para cima. Numa tendência para baixo, numa tendência em curto, só colocamos posições em curto, só vamos para baixo, porque estamos fazendo caso para o primeiro conselho, que é: a tendência é sua amiga, the trend is your friend, ok? O segundo conselho é: não vai em contra da tendência. É um jeito de dizer: olha, cara, que parte do primeiro conselho você não escutou? Isso tem que ver com o difícil que pode ser colocar uma posição em contra da tendência. Eventualmente se pode fazer dinheiro desse jeito, sim, se pode, mas é mais difícil. É mais difícil porque vamos em contra como se fôssemos salmão, vai em contra da corrente. Então, isso é justo o que vamos procurar não fazer. Então, eu estava dando uma classe, uma aula, para uma pessoa que falava para mim e dizia: olha, Carl, se eu estou colocando posições em longo, e quando nós nos damos conta que estamos tendo uma tendência ao alça, uma tendência para cima, essa pessoa me falava: oi, Carl, por que não aproveitamos também os movimentos que vão para baixo para nós fazer dinheiro em cada braçada, não? Em cada movimento para cima, para baixo? Porque esse movimento de zig-zag é um movimento clássico do trading. Os mercados funcionam desse jeito. Nós, quando recém colocamos uma posição, por exemplo, para cima, para onde queremos que o vai? Nessa direção, para cima, tão rápido como possível, não? Mas o mercado tem esse zig-zag que é o movimento normal, vamos dizer assim. Então, temos que tomar em consideração essas braçadas do mercado para favorecer nossas posições. Agora, isso que faz esse zig-zag
do mercado é conhecido como a mecânica de preço. E isso é o que vai fazendo esse padrão, já seja para cima ou para baixo, e é muito interessante como esse tipo de padrão funciona muito bem no Forex e também no cripto market ou no mercado de criptos. Agora, quando essa pessoa me dizia, me falava, oi, Carlos, vamos procurar ir para o outro lado. A primeira pergunta que nós nos podemos fazer é em que momento a resistência está confirmada, está provada. Então, tem dois jeitos para nós saber em que momento já podemos contar com um movimento, como uma abraçada, e não como continuidade do movimento anterior. Isso é, por exemplo, se eu tenho puras velas verdes, como eu estou tendo aqui, por exemplo, para eu confirmar que eu tenho um topo, preciso mínimo de duas velas contrárias de bom tamanho para eu falar, ok, eu acho que sim temos a confirmação de um topo aqui na cima. Isso é um cálculo, é um aproximado, é um jeito no qual nós podemos calcular o que se chama um ponto pivot ou pivô, ok? Que é um ponto de inflexão onde o preço trocou, mudou de direção. Então, tem um jeito um pouco mais profissional, mais exato, com o qual nós podemos calcular movimento contrário. E a fórmula é uma na que nós falamos que se precisa de um movimento 25% do tamanho do 25% do movimento anterior. Isso é, 25% em contra do movimento anterior para eu ter um pivô confirmado, que seria um topo ou um fundo. Tá? Agora, como eu posso calcular esse 25% de um jeito exato? Eu uso o que é o Fibonacci. Vamos ter uma aula, um webinário exclusivamente orientado ao Fibonacci. Isso vai ser para quarta-feira da próxima semana. Então, toda a gente que está participando nesse webinário, é muito importante que vocês possam tomar o que é o webinário da próxima semana, onde possamos falar já com uma hora inteira dedicada não somente ao Fibonacci, sino ao uso correto do Fibonacci, que é essa ferramenta que temos aqui, onde eu posso calcular qual é o retrocesso, que essa é a primeira função do Fibonacci, e eu posso calcular também o que é a expansão do Fibonacci para eu calcular possíveis objetivos de ganho, quando a posição está aberta, para eu pré-calcular as possibilidades de retrocesso e, nesse caso, pôr um take profit em um bom ponto para eu ficar com bons rendimentos, com boa utilidade. Então, por que em uma tendência ao alça eu não vou aproveitar, não vou querer aproveitar o movimento contrário, o retrocesso, para eu colocar nesse ponto uma posição
em sentido contrário. A primeira razão é que eu preciso de um movimento de 25% contrário ao anterior para eu ter confirmação de que eu tenho um ponto pivô. Mas o ponto pivô não é uma garantia de que o preço agora vai ir em sentido contrário. Mas pode dar o sinal que aumentaram as possibilidades que o preço retroceda uns 50%, 60%, 70% eventualmente, antes de continuar subindo. Ok. Agora, temos outra desvantagem, que é, se eu decido ir em contra da tendência, então, eu tomo a decisão quando eu já tenho confirmado 25% de retrocesso anterior, e então coloco a posição em curto. Mas aí tem o problema, que eu começo sempre negativo. Por quê? Porque o Iron Force já cobrou a comissão. Então, eu tenho que esperar ainda que o preço baixe ainda um pouco mais para eu estar no nível apenas de zero. E, geralmente, quando você começa a ter o jeito, o prazer de começar a sentir as utilidades, os rendimentos, o preço encontra outro ponto pivô, volta e vai para cima outra vez e coloca você em perda novamente. Então, não é recomendável, não é um conselho ir em contra da tendência, porque o mais provável é que você vai sair perdendo. É mais, se você analisa posições anteriores e você acha que, olha, é que eu perdi dinheiro aqui porque eu coloquei uma posição em curto quando eu estava em uma tendência ao alza. Então, você vai entender melhor porque não é recomendável entrar em contra da tendência. O terceiro conselho é: a tendência é eterna. Não acaba. É eterna. Então, mas tem duas partes. Eu vou ainda para a segunda. Então, a primeira diz: a tendência é eterna. E a gente que me está escutando poderia dizer: oi, Carlos, e você acha uma tendência que seja eterna? Por favor, me avisa para nós entrar nessa posição e ganhar muito dinheiro. Isso tem como sugerência que nós tenhamos uma proporção de por que o preço pode baixar, pode descer indefinidamente ou pode subir indefinidamente. Então, nós podemos dizer que a tendência é eterna até que tenhas confirmação de reversão. Até que você tenha confirmação de reversão, então o mercado muito possivelmente vai ir em sentido contrário. Então, eu tenho escutado muitas histórias, não? Da gente que pensa: olha só, isso está subindo, em algum ponto tem que descer. Eu estou totalmente de acordo com essa gente. Mas não sabemos quando. O mercado é o que sabe, o mercado é o que tem a última palavra nisso. E nós vamos dançando ao som que toca o mercado. Então, isso tem que ver com a leitura que vamos tendo do mercado, isso tem que ver com a nossa percepção dos movimentos do preço. Então, estamos no que são os conceitos básicos da tendência. Com os 3 conselhos: a tendência é sua amiga, não vai em contra da tendência, e a tendência é eterna até que confirma a reversão. A tendência é uma segunda força.
É uma segunda força que pode ajudar a gente para fazer ainda mais dinheiro quando estamos dentro de uma tendência. E o primeiro que tem que tomar em consideração é que as tendências com o maior rendimento são aquelas que você tomou a tempo. Quando nós estamos fazendo training, tem dois mecanismos, dois jeitos que tem que ter sua mente muito clara. Quando vamos em um mercado para cima, você vai procurar comprar barato para vender caro. Isso não é difícil de entender, porque isso é o jeito em que estamos acostumados tradicionalmente de fazer negócio. Procuramos comprar caro, procuramos comprar barato, para depois, se o preço sobe, vender caro. Tá? Esse é o jeito para nós fazer dinheiro em uma posição alta. Se o preço já subiu, para nós é difícil saber se nesse momento estamos comprando caro ou se estamos ainda comprando barato. O que te dá a informação para você colocar as posições são os baixos. Quando você vai buscar baixos para comprar para cima, porque é através do qual o mercado recuperou força. Você não compra num ponto alto, você sempre vai comprar num ponto baixo. Agora, algo que eu tenho visto, porque eu treino muitos traders em muitas línguas, e tem essa situação onde eu sei que as pessoas sabem como colocar posições em curtos, aproveitando um mercado que vai para baixo. Mas quando eu pergunto, cara, você me pode explicar como é que você está ganhando dinheiro quando o preço está descendo? Ele fala, não, eu não sei. Eu só sei que funciona. Eu só sei que se o preço baixa, eu ganho dinheiro. Mas ele não me sabe explicar qual é o mecanismo que faz isso possível. Isso é algo que custa muito trabalho ao começo, porque nossa mente não está acostumada a esse tipo de negócio. E eu vou explicar a continuação. Quando vamos em curto, nós vendemos caro para depois recomprar barato. Então, por isso é que você tem um botão que diz comprar e tem outro botão que diz vender. Se você compra, você vai para cima. Se você vende, você vai para baixo. E a gente que está escutando esse webinar me pode dizer, oi, Carlos, mas como é que você pode vender algo que você não tem? Não? Essa é uma pergunta muito lógica. Bom, é que o broker é o seu freguês e seu fornecedor ao mesmo tempo. Então, ele só pergunta o que você quer. Quer comprar? Eu dou. Você quer vender? Eu dou para você o instrumento para que você venda caro, e se o preço baixa, você recompra o ativo para me devolver e você fica com a diferença. Vamos falar de um exemplo. Se eu, por exemplo, compro, mas bem, se eu vendo um ativo a 100, já vendi ele em $100. O preço desce, 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 até que chega a $10. E eu recompro ele em $10. Então, eu posso voltar esse ativo ao broker e eu fiquei com $90 de rendimento. Esse é o jeito que você faz dinheiro na posição em curto. Eu tenho escutado muitas histórias, eu tenho escutado histórias onde a gente tem medo de colocar posições em curtos, porque eles que eu tenho escutado que muita gente tem perdido muito dinheiro indo em curto. Isso não tem nada a ver. Você tem, às vezes, mais possibilidades de fazer dinheiro em curto que em longo. Por quê? Porque os movimentos em curto, quando o mercado cai com muita mais força, normal, que se vai para cima e vai como uma escada, né? vai passo a passo,
Quando vai para baixo, vai como um chumbo. Vai de um só movimento e cai mesmo. Então, se pode fazer muito dinheiro também para baixo e todo tem que ver com seu sistema de trading, com o sistema de gestão de risco que você esteja usando, onde eu não só sugiro que a gente use o stop loss, mas que também use um trailing stop loss, um stop loss movível, onde você vai reduzindo o risco até que você pode blindar a posição em zero e você já não tem possibilidade de perda. Isso só acontece se o preço tem avançado o suficiente na posição que você pôs a posição para poder dar a posição em zero. E se não saca em zero, não passa nada. Não ganhei, sim, mas não perdi. O mais importante para começar a ganhar é não perder. Então, eu tenho escutado de parte de um bom amigo meu. Ele fala, olha, o guerreiro, o lutador que tem mais possibilidades de ganhar uma luta é aquele que não tem nada que perder. E isso é muito importante porque é uma estratégia que nós possamos usar no trading. O trading, o mercado, nós muitas vezes vemos ele como um cenário romântico onde nós podemos fazer dinheiro. É uma situação bélica, é um campo de guerra, é a luta entre compradores e vendedores, entre os touros e os ursos, para ver quem ganha, tá? E por isso é que a estratégia é um elemento crucial no trading. Então, eu em cada webinário eu sugiro a gente invito a gente para ler mais, para ter ideias de trading. Pode achá-las em vídeos de YouTube, pode ler. E um livro, além dos que eu já tenho recomendado em webinários anteriores, é o Sun Tzu, A Arte da Guerra. O Sun Tzu é um livro de estratégia militar chinês que foi escrito faz 500 anos atrás. Mas, dos 5 princípios que fala o livro, tem por menos 2 que aplicam muito bem ao trading, que tem que ver com o território, para nós saber quando colocar a posição e quando não fazer nada. Porque nós somos os que temos que ter a vantagem sobre o mercado, não que o mercado tenha vantagem sobre nós. Então, se eu sei que estou em uma tendência ao alça, eu não vou colocar posições em curto, porque isso seria uma mala estratégia. A minha vantagem está no momento que faz um fundo e então eu coloco novamente a posição para que ele vá para cima. Então, aí é quando eu tenho as vantagens. E as vantagens, se eu coloco uma linha de tendência ao alça, as vantagens sobre o mercado são as que eu tenho nos fundos. Eu só vou colocar posições ao alça quando eu tenho detectado, quando eu tenho visto um fundo para eu colocar a posição ao alça. Então, essa estratégia é muito importante e, então, o lutador que já não tem nada que perder, o que tem todo para ganhar. E se eu falo para vocês de um trader ou de uma ferramenta robótica que de 20 posições, em 19 saiu em zero e na 20 ganhou $200.
Tem gente que falaria, não, seria muito bom essa ferramenta, esse trader, está meio fraco. Não é certo? Esse é um trader que tem uma expectativa de trading positiva de $10 por posição. É um bom trader, é uma boa ferramenta, tá? Isso é o que faz a consistência no seu sistema de trading, isso é o que eu invito a gente a fazer o seu sistema de trading, tá? Então, tem traders que não colocam uma posição sem ter visto já uma linha de tendência ao alça para a qual você precisa mínimo 2 fundos para poder ter já uma linha colocada. Então, precisa essa leitura do gráfico, precisa ter vantagem sobre o mercado e a linha de tendência ao alça é a que dá a indicação para nós colocar as posições ao alça. E a linha de retorno é a que está falando, olha, possivelmente isso já chegou até fazer um topo, ou aqui quebrou e ficou com muita força para continuar subindo. Agora, quando nós temos uma tendência para baixo, uma tendência em curto, aí cambia, aí já temos outra coisa. Eu vou pôr esse gráfico outra vez em branco, vou cambiar a língua para o português. Isso vai iniciar novamente e só toma uns quantos segundos até que já temos novamente o MetaTrader funcionando. E agora, com a vantagem que está em português, está em nossa língua. Então, que é o que acontece numa tendência para baixo? Eu vou ter topos mais baixos, fundos mais baixos e quebramento contínuo de chãos ou de suportes. E aqui, o que troca a diferença entre uma tendência ao alça e uma tendência para baixo é que na tendência para baixo, a linha de tendência está em cima e a linha de retorno está embaixo. E uma tendência ao alça, a linha de tendência está em cima e a linha de retorno está... É ao contrário. A linha de tendência está embaixo e a linha de retorno está em cima. Então, quais são os três conselhos? Falando novamente de tendências. Numa tendência ao alça, colocamos posições longas quando temos confirmação de fundo. Numa posição, numa tendência em curto, para baixo, só colocamos posições em curto depois de cada alto, depois de cada topo, tá? E muita gente me tem perguntado, oi, cara, o terceiro grupo de padrões é o mercado lateral. E o conselho com respeito ao mercado lateral é quando você observe, quando você veja um mercado lateral, não faça nada. Não faça nada. Porque isso é uma situação de empate. Aí os ursos e os touros estão lutando e as forças estão bastante iguais. Então, não é um bom território, não é uma boa situação de a vantagem de nós contra o mercado. É uma situação, eu diria, 50-50.
Isso é como jogar uma moeda no ar. Não, não, isso não é trading. O trading é quando você tem vantagem sobre o mercado por o análise que você fez, através do qual isso facilita que você tome decisões corretas. Então, esses são os 3 conselhos relacionados com o padrão alcista, o padrão baixista e o padrão lateral. Então, se nós tomamos isso em consideração, isso já é uma estratégia, porque é muito importante para nós ter um plano. Agora, eu posso dizer que o preço, o gráfico, sempre se move em canais, sempre. Pode ser canais laterais, depois vai para cima, lateral vai ainda mais para cima, lateral, baixa, mas sempre se está movendo em canais. Agora, a detecção do canal ajuda a gente muito para saber quando é que está topando um fundo, quando é que possivelmente está fazendo um padrão de reversão. Agora, falando de literatura de trading, eu vou pôr isso aqui no chat. Tem um autor muito bom, e é que os bons livros de trading, por enquanto, todos estão em português, estão em inglês. É difícil encontrar um em português, mas tem uma coleção de 3 livros do trader que se chama Brooks. E esses livros falam exclusivamente de sistemas de price action, onde ele fala primeiro do trading com tendência. Então, that's trend trading. E esse é o livro, é todo um livro, que fala sobre o que estamos falando no dia de hoje, que é o trading com tendências. Então, esse é o primeiro livro que eu invito a gente a ler. Al Brooks não é fácil de ler, ele é bastante técnico, o livro não tem tanta ilustração, mas pode ser um livro que pode fortalecer a estratégia da gente de um jeito importante. Depois ele fala de price action em outro livro, mas isso é utilizando padrões de reversão. That's reversal trading. Ok? That's reversal trading. Isso é o trading usando padrões de reversão. Ok. E no terceiro livro, aí ele fala toda a estratégia para fazer trading no mercado lateral. Isso é range trading. Então, esse é um livro mais avançado. O range trading é um que, olha, o que eu vou dizer, eu acho que é muito interessante. Porque quando estamos, para a gente que é scalper, para a gente que utiliza os gráficos de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos, geralmente é um range trading, porque o mercado não nesse momento particular
não está tendo um padrão definido, aunque ele pode se tornar, como aqui, um movimento baixista, mas o movimento principal ficou sendo lateral, tá? Então, isso se basa em velas de reversão. Eu vou aproveitar os 10 minutos que ainda temos nesse webinário para falar dos 5 tipos diferentes de velas. Porque nós poderíamos, eu poderia ter um webinário inteiro, 1 hora, falando das velas, dos castiçais japoneses, e que esse é um maruboso, e que esse é um doji, e que esse é uma estrela da manhã. Mas o que eu invito a gente para fazer e fortalecer o seu sistema de trading é que desenhe um protocolo de ação e reação, que você saiba quando é que, se aparece tal vela, eu compro, se aparece tal vela, eu deixo a posição aberta, se aparece esta vela, eu fecho a posição. E para isso que eu tenho feito, que são os 5 tipos diferentes de velas. A primeira vela é uma vela de quebramento, que pode ser como essa que nós temos aqui, que quebrou esse nível que nós temos aqui, que chegou até esse ponto e que fechou do outro lado. Isso é algo muito importante quando estamos falando do corpo da vela e do que são as sombras ou as violinadas que dá o preço quando temos uma perna larga como aqui. Para que o preço quebre um nível de suporte, é porque o corpo fechou do outro lado. Então, sim, é uma vela de quebramento, e nesse momento nós colocamos uma posição em curto, nesse caso. Depois disso, você pode ter uma vela de continuidade, que é uma vela da mesma cor e que quebra o que é o topo, ou, nesse caso, no fundo da vela anterior. Depois, você pode ter todo um conjunto de velas de corpo pequeno. Essas são velas de indefinição, que são velas de confusão, onde o mercado, nesse momento, não tem uma ideia clara de se vai para cima ou vai para baixo. Está se nós utilizáramos um termo médico, estaríamos falando que está fibrilando, que está não sabendo para onde está indo. Então, isso é o que temos aqui. E qual é o 4º tipo de vela? Uma vela de reversão que é contrária, que tem uma perna larga, uma perna longa. Um elemento que eu invito a gente a tomar em consideração é que não tem vela de perna longa que não esteja dizendo algo importante para nós. Toda vela que tem uma perna longa está falando, olha, ali tem um suporte, tem uma resistência, tem um nível que o preço ainda não quebra, que pode se tornar para o outro lado. E o tipo de vela é uma vela de reversão que mata velas anteriores, como essa daqui, uma vela gigantesca, um maruboso que matou todas as velas verdes anteriores, tá? Então, isso não é só importante para nós saber o que fazer em cada caso. Tem velas que
podem pertencer a vários tipos de velas. É importante e que você saiba o que fazer quando essas aparecem. Coloca a posição quando tem uma de quebramento e fecha a posição quando tem uma de reversão. A de continuidade fala, você vai no bom caminho. As de indefinição, espera até que temos uma vela de reversão ou de continuidade que seja definitória. A vela de reversão que já fala, cuidado, se nós eventualmente decidimos fechar a posição com uma vela de reversão, está adequado, está bem. Oi, cara, mas o preço continuou subindo, olha, nós podíamos ter ganhado $100 mais nessa posição. Tem um conceito que se chama gestão de frustração. Se nós, depois de fechar uma posição, vemos que o preço continuou, o que é importante é nosso sistema de trading, e se nós tivemos a vela que disse, saia, eu saí. E quando você fecha a posição, meu conselho é que você já não dê importância se o preço continuou ou não continuou. É como o vento. Se eu sou veleirista, eu saio com o meu barco, e eu estou tendo um maravilhoso dia, com muito vento, gostei muito, fiquei com fome, agora eu vou de volta para a marina. Então, já amarro o barco e todo baixo, e vem uma pessoa aí e me fala, oi, cara, como é que você já está aqui na marina? Olha, que bom vento temos aqui, você deveria estar lá fora. Não, senhor, eu estou no mercado o tempo que eu quero. Se eu saio, eu já tenho ganho, já tenho um rendimento. Eu já não me preocupo, já não vejo se o mercado foi mais para cima, mais para baixo. Isso serve para eu colocar a próxima posição, mas nesse momento, a pergunta é, você ganhou dinheiro? Sim, ganhei. Tá bom, e com isso. Olha, mas é que estamos numa tendência e eu podia esperar até que o mercado fosse mais para cima. Não tem problema, o mercado te vai dar 100 mil, 10 mil oportunidades mais para você fazer dinheiro. Você só tem que esperar, por isso é que a paciência é muito importante. Olha, mas o preço continuou subindo e foi para cima, sim, mas o mercado tem dado para você sinais para eventualmente colocar novamente posições. Então, por isso é que é muito importante aprender, se treinar nessa língua, que é uma língua para muita gente nova, que é a língua dos movimentos do mercado. Isso é como as notas da música, isso é como uma língua nova. Então, é por isso que é muito importante que a gente se treine nessa arte do trading, porque a razão por a qual a gente pode perder dinheiro é por colocar dinheiro real sem saber e entender que é o que está dizendo o mercado, meu Deus do céu, ok? Então, por isso é que é tão importante se treinar em uma conta demo até que você já tenha o domínio do trading e você já está sendo consistentemente rentável para agora entrar numa conta real, mas com posições pequenas, ok? Isso é todo um treinamento que precisa constância, paciência e disciplina, perseverança, tá? Bom, gente, eu mando um abraço forte a todas as suas belas cidades, a todos os belos países. Eu sou Carl Prats, sou seu coach de trading da Iron Forex, e você também me pode achar no LinkedIn, e nós podemos estar em contato
muito sucesso, um grande êxito para todos vocês no trading e vemos próxima quarta-feira da próxima semana. Que tenham todos um muito bonito fim de semana, tá? Até logo, minha gente. Tudo de bom.